Olá pessoal, bem-vindos ao Encontro Sombrio. Esse canal foi criado para todos que amam histórias de terror e gostam de sentir aquele friozinho do sobrenatural. Já que caiu aqui de paraquedas, nos ajude a manter esse canal. Deixe seu comentário, clica no like e se inscreva para receber a notificação dos próximos vídeos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. A maldição. Sou do Chile, de uma região muito pequena que fica ao norte, então vou omitir o nome. Isso faz parte de uma longa série de situações que tive que vivenciar ao longo da minha vida, onde ao longo dos anos tive experiências macabras com espíritos e fui vítima de bruxaria. Atualmente sou casada e já tenho filhos, mas no passado, quando estava na universidade, morando na casa dos meus pais, foi onde comecei a vivenciar essas situações. Lembro-me que a primeira vez que senti o primeiro contato com este tipo de sensações de outro plano, foi num dia quando regressava da universidade. A minha casa tinha 3 andares. No térreo ficava a cozinha, sala de estar, sala de jantar. No segundo andar ficavam os quartos, do meu irmão e dos meus pais, e a lavanderia. No terceiro andar ficava um quarto da bagunça onde era colocado tudo que não tinha um lugar específico na casa e uma sala tipo home theater, onde tinha uma tela e algumas poltronas, que para falar a verdade, usamos muito pouco essa parte da casa. Cheguei cansada da faculdade, tive um dia cansativo, era semana de provas e estava com vontade de chegar e deitar um pouco. Entrei em casa e cumprimentei minha mãe, ela estava na cozinha. Não demoraria muito para a comida ficar pronta, então ela me chamaria. Então eu subi para me trocar e ia dormir um pouco. Eu estava na minha cama e finalmente senti um conforto delicioso. Não se passaram mais de 20 minutos quando senti uma mudança na temperatura, ela estava caindo e comecei a sentir um frio que penetrou nos ossos. Me virei para olhar a janela, mas ela estava fechada. Que estranho, pensei. Olhei para minha porta e percebi que tinha uma sombra embaixo dela, como se alguém estivesse parado do outro lado. Apenas disse em voz alta: "Mãe? Já estou indo, só vou colocar meus chinelos." Sentei na cama e coloquei os chinelos, depois me levantei e enquanto pegava meu celular olhei em direção à porta de novo. Aquela sombra ainda estava lá, mas assim que a vi de novo ela se moveu. Fui em direção à porta e saí do quarto, mas não tinha ninguém no corredor. Me pareceu estranho, eu desci e perguntei para minha mãe se ela tinha subido. Ela me disse que não. Por quê? Eu só disse a ela que não era nada, mas fiquei pensativa. Seria a primeira vez que minha casa me deixaria desconfortável. Algumas semanas depois, na minha casa organizaram um dia de praia. Toda a minha família e alguns tios estavam indo para a praia. Era domingo e tudo parecia ótimo. Convidei uma amiga para ir conosco nesse dia. Devo dizer que morávamos muito perto da praia. Depois de algumas horas meu pai voltou para casa para buscar mais comida. Eu e minha amiga fomos com ele já que queríamos ir ao banheiro. Entramos e enquanto meu pai preparava o que precisava, entrei no banheiro do térreo e minha amiga subiu até o do primeiro andar. Quando eu saí vi a minha amiga lá fora na porta da rua. Ela parecia pálida e muito nervosa. Perguntei se ela estava bem e o que havia de errado, pois ela parecia que ia desmaiar. Ela estava respirando pesadamente e depois de um momento ela começou a falar. Ela me contou que tinha ido ao banheiro, que enquanto estava lá dentro ouviu passos lá fora no corredor. Ela pensou que era eu. Na verdade ela me chamou pelo meu nome, mas não houve resposta, então ela pensou que era o meu pai. Ela só se apressou para sair, viu que o corredor estava vazio, e ao se dirigir para as escadas e passar pela lavanderia, ela disse que viu uma silhueta na porta. Devo explicar que a porta da lavanderia tinha uma parte de vidro fosco. Ela disse que silhueta era de um homem alto e parecia usar chapéu na cabeça. Ela correu e desceu. Rapidamente, quando ela viu meu pai ainda na cozinha separando as coisas, ficou com mais medo e resolveu sair da casa, e ficou esperando na rua. Eu não quis entrar e verificar o que ela me contou, então voltamos para a praia e tentamos esquecer o que aconteceu. Na universidade eu contei para outra amiga o que tinha acontecido. Ela me disse que eu deveria fazer uma limpeza espiritual, já que aquela coisa só se manifestava perto do meu quarto. Provavelmente tinha alguma coisa errada comigo.
Ela me contou sobre uma mulher que se dedicava a fazer trabalhos de bruxaria e que fazia limpezas. Alguns dias depois visitamos a casa dessa mulher, pois agora não eram apenas sombras ou silhuetas, mas também eram sons estranhos durante a noite. A gente esperou um pouco, até que chegou a nossa vez, pois tinha até que bastante gente lá, e entramos no quarto onde a mulher trabalhava. Ela parecia muito normal. Eu achava que por ser bruxa talvez ela seria assustadora, mas não, sua aparência era muito normal. Sentamos em umas poltronas que eles tinham lá dentro. Ela estava sentada em frente a uma mesinha e depois de nos receber com um gesto de gentileza, nos perguntou qual era o motivo para a gente estar ali. Disse tudo o que estava acontecendo, o que eu estava vendo, ouvindo, sentindo como se houvesse pessoas ou espíritos em casa. Ela me disse que tinham feito trabalho para mim. Depois disso, ela me pediu para levantar e me limpou e fez orações por mim. Isso demorou cerca de 15 minutos. Sentamos novamente e ela me perguntou se eu queria saber quem me deixou assim. Eu disse que sim. Do lado da mesa, ela tirou algumas folhas de papel e um lápis e começou a desenhar alguns rostos, um em cada folha. Depois de desenhar, ela passou para mim. Teve um que eu reconheci na mesma hora, já o outro nunca tinha visto na vida. O primeiro era de uma amiga dos meus pais, o segundo, honestamente, não era familiar para mim, por mais que eu tentasse lembrar. Depois que a mulher fez uma pausa, ela começou a falar. Olha, o primeiro rosto é o de alguém próximo da sua família, uma amizade comum entre sua mãe e seu pai. Devo revelar a você, ela está em um relacionamento amoroso com seu pai e fez um feitiço para matar sua mãe, você e seu irmão. Então o que você vê por aí é algo que ela mandou para sua casa e não vai sair de lá até atingir seu objetivo. O segundo rosto é de feitiço muito antigo, agora esse feitiço virou até uma herança. Uma mulher que procurou separar seus avós, pois foi namorada do seu avô e tentou separá-los quando descobriu que ele iria se casar com sua avó. Ela fez feitiçaria neles para separá-los e ela conseguiu pelo menos por um tempo, porque eles ainda estão juntos, certo? Sim, eles ficaram separados por algum tempo, mas sim, eles ainda estão juntos e está tudo indo bem agora. Ele estava traindo minha avó, ela descobriu e eles ficaram separados por cerca de um ano. Mas então eles se reconciliaram e estavam bem agora. Sim, olha, vai parecer muito romântico, mas o amor deles foi maior que o feitiço, e eles conseguiram seguir em frente, mas há um problema. Esse feitiço vem acompanhado de uma maldição. Aquela mulher amaldiçoou não só seus avós, mas todos os seus descendentes. Aí entram sua mãe, suas tias, você e seus primos. Não acreditei, isso era demais para mim, estava sendo muito difícil assimilar tudo isso de uma vez. Ela me deu instruções sobre o que fazer em minha casa, orações que eu deveria fazer de manhã e à tarde, um incenso para colocar e mais alguns procedimentos que prefiro não mencionar. É preciso dizer que não tive coragem de contar isso para minha mãe, tive muito medo de provocar uma separação entre meus pais e muito menos contar para meus avós. O que eu tinha em mente era lutar sozinha contra tudo isso para me libertar minha família desses ataques. Frequentei 2 vezes por semana durante pelo menos 4 meses a casa da bruxa. Foi muito difícil lidar com tudo isso, mas consegui. Pelo menos tudo pareceu resolvido na casa dos meus pais. Atualmente moro no meu apartamento, pois já sou casada e faz muito que me mudei, mas nas vezes que os visitei, o ambiente parecia diferente, estava tudo tranquilo. Mas depois de um tempo no meu apartamento, eu comecei a ver coisas novamente e a perceber coisas estranhas. Quase 8 anos depois as coisas voltaram a acontecer, dessa vez no apartamento para onde me mudei após me casar. Esse apartamento conseguimos encontrar por um bom preço, era muito baixo e não pensamos muito nisso, assinamos o contrato e compramos e já tínhamos onde morar. O apartamento parecia perfeito, tinha alguns detalhes sujos aqui e ali, parecia manchas de óleo, mas por si só era um apartamento muito bonito, boa localização e muito espaçoso. Na verdade, o preço era muito baixo para o apartamento espaçoso que era, mas como disse antes, não pensamos muito nisso. Chegou o dia em que saímos da casa dos meus pais onde moramos há cerca de um ano e começamos a descarregar as coisas.
Passamos o dia inteiro nisso. Eu já tinha uma menina de 1 ano e foi muito cansativo para todos. Mas finalmente tínhamos a nossa casa, aos poucos fomos dando o nosso estilo e decorando ao nosso gosto. Os dias foram passando e começaram a acontecer coisas, barulhos e situações na casa que me lembravam de quando eu morava na casa dos meus pais. Mas o curioso foi que minha mente tentava ignorar novamente tudo o que estava acontecendo comigo, ignorava o que ouvia, o que via e o que sentia, mas foi inconscientemente. Depois de alguns meses dessa situação, pareceu se acalmar e me permitir viver alguns anos em paz. Minha filha já tinha 7 anos quando essas manifestações voltaram a aparecer, mas nesta ocasião não foi gradual, muito pelo contrário, foi de repente. Naquela ocasião, enquanto comíamos, era um domingo, já estávamos à mesa na sala de jantar, era uma cozinha no estilo americana e dava para ver a cozinha de onde estávamos. Lá tínhamos deixado uma frigideira com óleo quente que tínhamos usado. Quando de repente a frigideira saiu em direção à cadeira vazia da sala de jantar, como se tivesse sido atirada com muita violência. Meu marido e eu congelamos, não conseguíamos parar de nos olhar, estávamos em estado de choque. Depois de alguns segundos olhamos para a cozinha irracionalmente na esperança de encontrar alguém, mas não, era óbvio que não havia ninguém lá. Então, como aquela frigideira voou em direção à nossa mesa? Lembro que até a fome passou. Peguei a frigideira, limpei a sujeira e meu marido cuidou da nossa filha até ela terminar de comer. Depois fomos para o nosso quarto, nós 3 e também nosso cachorrinho e ficamos lá. No dia seguinte estava tudo normal, já não sentia presenças estranhas. Depois de alguns meses, minha filha já tinha ido dormir, no dia seguinte ela tinha escola. Ela sempre teve o hábito de dormir com a porta entreaberta. Do quarto da minha filha dá para ver um sofá, que temos no corredor do nosso apartamento. Nesse sofá ficavam as mochilas e bolsas, para estar fácil na hora de sair. Minha filha me chamou, eu já estava no meu quarto, eu fui ver o que estava acontecendo, pois era estranho ela me chamar quando já estava na cama. Eu entrei no quarto dela e ela me contou algo que fez meu sangue congelar. Mãe, a mochila que está no sofá está se mexendo. Eu imediatamente disse, filha, talvez ela só tenha caído um pouco, mas de qualquer forma, calma, vou ajeitar ela para ela não escorregar. Eu disse isso para não assustá-la, porque no fundo eu sabia que isso poderia ser perfeitamente possível. Dias depois, meu marido e eu, depois que nossa filha adormeceu, colocamos um filme e ficamos acordados assistindo. Entrei no banheiro e quando saí meu marido estava deitado no sofá da entrada. Ele havia organizado algumas coisas na mochila de trabalho dele e enquanto esperava por mim, ele acabou deitando e cochilou. Aproximei-me dele e falei com ele enquanto o balançava com mão. Ele apenas me disse que logo iria para a cama, eu apenas disse para ele não demorar muito. Deitei-me na cama e, depois de definir o alarme, acabei dormindo. Pouco tempo se passou, quando de repente ouvi um baixo, mas muito agudo, abri os olhos e fiquei pensando no que estava acontecendo. De repente, ouvi uma batida na parede que dava para a rua, então a natureza daquele som era muito estranha, algo muito forte havia atingido a parede de fora, mas o que era? Pulei da cama e corri para acordar meu marido. Contei a ele o que havia acontecido e fomos juntos para o quarto, ele me acalmou até que adormecemos. Noites depois, acompanhei minha filha ao quarto dela, a cobri com as cobertas. Meu marido estava no nosso quarto, tinha ido dormir cedo, pois estava sem dormir direito nos dias anteriores. De repente a luz do corredor se apagou. Realmente quando vi a luz apagar não senti medo, pois ouvi perfeitamente o clique do botão de desligar, então pensei que meu marido tivesse desligado. Eu apenas disse a ele em voz alta para não apagar as luzes. Não houve resposta, então saí do quarto da minha filha e acendi as luzes novamente. Entrei novamente no quarto da minha filha e não se passaram alguns segundos quando o botão de desligar foi ouvido novamente, mas desta vez mais alto, quase como bater no interruptor, e a luz se apagou. Saí, acendi a luz e fui para o meu quarto. Pensei que meu marido estava brincando comigo, mas não, ele ainda estava deitado ali, dormindo tranquilo. Quem ou o que estava apagando as luzes?
A certeza de que aquilo estava acontecendo novamente se instalou na minha cabeça. Essa coisa já estava me incomodando no passado, parecia ter voltado e estava me causando muita preocupação. Naquela noite tomei a decisão de visitar a bruxa novamente. Durante a semana entrei em contato com ela, marquei uma consulta e me preparei para vê-la. Dei a ela todo o contexto do que estava acontecendo. Ela me pediu para acender algumas velas em minha casa, que ela iria preparar para mim até que se apagassem e eu não jogaria fora a cera, mas sim levaria para ela e lá veríamos o que poderia ser feito. Então naquela tarde saí com minhas velas, e quando cheguei em casa acendi-as imediatamente e depois caminhei com elas pela casa até chegar na porta do apartamento e deixá-las lá até derreterem completamente. No dia seguinte eu levei a cera das velas para a mulher e lá ela viu algo curioso, mas ela não tinha a imagem tão nítida quanto na vez passada. Ela começou a me perguntar sobre uma coisa que eu tinha em casa com cores, um objeto que tinha várias cores estampadas e eu pensei que poderia ser uma almofada que tenho no sofá da sala, e disse para ela que falou, é ali que está. Tem 2 espíritos que estavam na casa, que ficaram incomodados com a presença de pessoas na casa, mas principalmente na área onde estava no sofá, já que aquele era um dos espaços em que eles se concentraram. Também me perguntou sobre algo laranja de tom bem forte em casa, e sim tinha algumas cortinas laranja no quarto da minha filha. Então ela me disse que aquele era o segundo lugar onde ficavam a maior parte do tempo. Olha, quando essas presenças estão em uma casa, costumam preferir determinadas áreas e é onde ficam a maior parte do tempo, costumam deixar manchas como óleo. Ela me disse que eu deveria fazer certas orações e acender velas nesses 2 lugares, mas que deveria fazer isso durante o dia, pois fazê-lo à noite poderia complicar mais a situação do que resolvê-la. Cheguei em casa e fui imediatamente para o quarto da minha filha, verifiquei as cortinas mas não tinha nada, tirei e ali atrás delas pude ver algumas manchas embaixo da janela. A mulher tinha razão, de novo. Acendi as velas e fiz as orações, era cedo então tive que aproveitar, o resto da tarde passou normalmente. Já à noite me senti calma e com sono, estava desligando a TV e antes de ir para o meu quarto, fui ver minha filha que já estava dormindo, estava tudo em ordem, fui para a cama e dei boa noite ao meu marido e nós adormecemos. Mais tarde, de madrugada, eu ouvia barulhos no corredor, eram como passos e o som era tão nítido porque dormíamos com a porta aberta para ouvir nossa filha caso ela acordasse à noite. Abri os olhos e tentei entender o que estava ouvindo, pensei que talvez minha filha tivesse se levantado para ir ao banheiro, mas ouvi vários passos. Virei a cabeça e ali, no batente da porta, vi 2 pessoas horríveis paradas olhando para mim. Devo dizer que isto, de tudo o que vi, foi o que mais me causou medo na minha vida. 2 figuras humanas, uma mulher vestida de forma desportiva e uma figura do tamanho de uma criança mas com o rosto de velho, me olharam com fúria nos olhos, e percebi que o menino não tirava os olhos de mim. O mais surpreendente foi que as figuras que vi não eram fantasmagóricas, mas sim como 2 pessoas muito normais, exceto o fato que elas estavam lá no meu quarto. O menino de repente disse algo para a mulher, vi que ela se aproximou e o menino falou algo no ouvido dela, vi que a boca dele se mexia mas não conseguia ouvir o que ele dizia. Aí ele lentamente começou a se aproximar da minha cama, parou quando estava na minha frente, ele estava realmente muito perto, ele não tirava os olhos de mim, me olhava com raiva, parecia realmente furioso, começou a dizer coisas, ele abria a boca como se estivesse gritando 1000 coisas para mim, embora eu não conseguisse ouvir nenhuma palavra. O medo me invadiu, na verdade eu me senti presa, como se não conseguisse me mover, não tive escolha a não ser ficar olhando aquele espírito. Ele ficava me contando coisas, a mulher parecia falar com ele em muitas ocasiões depois de várias tentativas de falar comigo e eu não ouvir nada, ele foi até a mulher e juntos seguiram pelo corredor. Não consegui reagir ao que estava acontecendo, tudo isso parecia uma história de terror, embora já tivesse experiência com esse tipo de situação, essa foi muito pior. Naquela noite lembro-me de ter passado muito mal, senti-me exausta, física e mentalmente, não aguentava mais mas não conseguia dormir. Quando finalmente consegui, já era quase de manhã, naquele dia lembro-me de não estar funcionando bem,
É como se minha energia tivesse sido completamente absorvida, me senti como um zumbi. À noite finalmente consegui dormir e desde então não experimentei nada semelhante em minha casa. Espero que com o passar dos anos continue assim, embora seja inevitável não pensar que talvez esses espíritos possam retornar. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.